Ouvimos falar todos os dias sobre criptomoedas e Bitcoin, mas afinal de contas, de onde elas vêm, como funciona e como isso está no mercado atual? Então hoje vou explicar um pouquinho para vocês sobre as criptomoedas e em particular sobre o Bitcoin. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Pi e seja bem-vindo para mais um vídeo. E não se esqueça, hein? Já vai deixando o seu like aí e se não for inscrito no canal, já se inscreve no botão vermelho aqui embaixo. Para começar, vamos voltar a 2009, quando toda essa história de Bitcoin e blockchain começou. Naquela época, era preciso convencer as pessoas e empresas a disponibilizarem os seus computadores e gastarem a sua energia elétrica para gerar infraestrutura necessária para uma rede de pagamentos global e descentralizada. Pessoalmente, eu acredito que o incentivo financeiro costuma ser muito eficiente. E para começar toda essa história de Bitcoin, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Satoshi Nakamoto, que foi o idealizador do Bitcoin. No sistema que ele imaginou, os participantes da rede Bitcoin receberiam por processamento, ou seja, seriam pagos por deixarem os seus computadores ligados na rede de Bitcoin. E essas pessoas e esses computadores, eles são responsáveis por incluírem as transações em um bloco e realizarem uma operação matemática. E o primeiro nó a conseguir fazer isso publica o seu bloco. É justamente nesse momento que entra o incentivo financeiro. O participante que consegue publicar o seu bloco antes dos demais é remunerado por essa transação. Os outros participantes não recebem nada. Para vocês terem uma noção, inicialmente essa remuneração era de 50 bitcoins por bloco. A remuneração por novos blocos cai pela metade a cada 210 mil blocos, o que leva mais ou menos em torno de uns 4 anos. E atualmente é de 12,5 bitcoins. Mas pessoal, mesmo assim isso não é nada mal, né? Porque hoje 12,5 bitcoins é bastante dinheiro. Então agora também vamos falar um pouquinho sobre a mineração desses bitcoins. Acontece que nem eu nem você fomos o primeiro a ter essa ideia brilhante. Na verdade, existem milhares de pessoas e empresas fazendo isso no mundo todo. Muitas vezes utilizando computadores extremamente poderosos e desenvolvidos exclusivamente para essa tarefa. Com isso, a chance de nós, meros mortais, conseguirmos encontrarmos o próximo bloco é mínima. Pior, existem lugares no mundo em que um alto custo da eletricidade faz com que essa tarefa não seja nada lucrativa. Ou seja, mesmo que você consiga calcular o próximo bloco, talvez fique ainda no prejuízo. Como cada Bitcoin precisa ser encontrado com força bruta, ou seja, por um computador muito potente, esse processo é normalmente chamado de mineração. E além de incentivar a criação de infraestrutura necessária para a rede Bitcoin, esse processo também funciona quase como um lastro para a moeda digital. Afinal, a moeda digital não surge do nada. Muita energia elétrica é gasta para que cada Bitcoin entre em circulação. Outro dado interessante sobre o nascimento dos Bitcoins é que, como a produção cai pela metade de tempos em tempos, um dia não serão criados novos Bitcoins. A partir desse momento, a oferta estará fixa em 21 milhões de Bitcoins, considerando que ninguém tenha perdido o acesso às suas moedas, porque isso pode acontecer. Dessa quantidade ainda restam mais de 4 milhões a serem minerados. Quando a mineração acabar, o incentivo para a geração de novos blocos será somente a taxa que será cobrada pelas transações desses bitcoins que já existem no mercado. Apesar das críticas, normalmente citando o grande gasto de eletricidade, a maior parte das moedas digitais segue a mesma lógica de mineração do Bitcoin, mas com pequenas variações entre elas. Esse é um sistema que se mostrou sustentável e, além disso, importante para a criação do ecossistema necessário para uma rede de pagamentos descentralizada. Outro grande diferencial e, de uma certa forma, uma novidade no sistema financeiro é o estabelecimento de regras claras para a oferta de moedas, independente de políticas monetárias e da próxima eleição, o que obviamente não agrada muito aos governos. E aí nos perguntamos, e como será o futuro desse dinheiro virtual?
Vou citar um exemplo do estado de São Paulo, que já se discute a tributação de criptoativos. Segundo o projeto de lei 834/2019, eles devem ser sujeitos à cobrança de imposto sobre transmissão, causa, mortes e doação de qualquer bens ou direitos. Assim, dessa forma, a transferência deles deve ser tributada sempre que mudarem de proprietário. Só exemplificando para vocês, no caso, por exemplo, assim, eu tenho 20 bitcoins e eu faço uma venda para outra pessoa, então nesse momento será tributado. Isso pode evitar, por exemplo, que sejam usados para esconder movimentações financeiras. A justificativa é que, como esses ativos integram um patrimônio do indivíduo e têm conteúdo econômico, a transferência de titularidade deve ser tributada. Enquanto isso, muitas empresas já estão de olho no segmento. Uma das maiores delas é o Facebook. A companhia anunciou a criação de uma plataforma exclusiva para atuar nesse nicho, a Calibra, e de uma moeda própria, a Libra, que deve ter paridade com o dólar e estar disponível via Messenger e WhatsApp. O projeto foi lançado com o apoio de 27 parceiros, como a Uber, PayPal, eBay, Mastercard, Visa, Spotify, entre outras. Mas pouco mais de um mês depois, a companhia colocou em espera. Isso porque o Congresso americano decidiu analisar a iniciativa de forma ampla e, em seguida, foi apresentado um projeto de lei nos Estados Unidos para proibir grandes empresas de tecnologia de criarem moedas próprias. Essas companhias têm muitos clientes, o que muitas vezes as torna maiores que nações, e promove a inclusão digital e social. A Libra, por exemplo, poderia capturar os mais de 1 bilhão de pessoas que estão fora do sistema bancário do mundo. Então, mesmo com a resistência dos governos, é provável que essas corporações prossigam na criação de moedas virtuais. Se por um lado isso ameaça a hegemonia do dólar americano, países com moeda fraca, como a Argentina, por exemplo, podem ser beneficiados com uma moeda global. A Libra pode ajudar a popularizar as criptomoedas a ponto de elas serem usadas no cotidiano. Assim, o dinheiro chegaria onde nunca chegou antes, já que as transações serão mais baratas e os serviços de crédito seriam ampliados. Estima-se que 19% da população mundial já tem ao menos uma delas em suas carteiras virtuais. Galera, comenta aí, vocês já têm alguma moeda digital na carteira de vocês? Ou vocês pensam em comprar Bitcoin ou outras moedas? Deixa aí nos comentários, vamos trocar uma ideia. Hoje, no Brasil, há mais cadastrados em corretoras de criptomoedas do que em corretoras da Bovespa. Apesar disso, segundo a Kaspersky, apenas 13% entendem o seu funcionamento. Ou seja, tem muita gente comprando criptomoedas ou fazendo transações com elas sem ao menos entender um pouquinho de como ela funciona. Isso pode ser muito perigoso. Então, sempre antes de comprar qualquer criptomoeda, dê uma pesquisada antes, estude um pouco, veja, sites ou até canais aqui no YouTube que explicam como funciona todo esse processo das criptomoedas. Estudar um pouco sobre as criptomoedas vai fazer com que você tenha um pouquinho mais de segurança na hora de comprar e vender. Mas e aqui no Brasil, as criptomoedas são reconhecidas? Embora não haja regulação específica dessas moedas digitais no Brasil, já temos um projeto de lei relacionado a elas em tramitação. A ideia é incluí-las, assim como os programas de milhagem aérea, na categoria de arranjos de pagamento, que é supervisionada pelo Banco Central do Brasil. Paralelamente, os organismos de reguladores do país já buscam enquadrá-las em alguns processos. A Receita Federal do Brasil, por exemplo, inclui no Guia sobre a Declaração de Renda de Pessoa Física de 2017 a necessidade de as moedas virtuais serem relatadas na ficha de bens e direitos como ativos financeiros. A partir de 1º de agosto de 2019, a orientação virou norma. Pessoas físicas e jurídicas devem informar a RFB sobre operações realizadas com criptomoedas. Elas têm, em geral, um bom retorno graças à sua valorização. Apesar disso, há muitos riscos porque seu valor flutua descontroladamente. Por isso, é importante se planejar antes de investir nelas e, claro, ficar atento a essas oscilações. Recentemente tivemos uma situação dessa, de uma grande oscilação, quando o Elon Musk da Tesla anunciou que não trabalharia mais com a venda dos seus carros com Bitcoin. Isso fez com que a moeda baixasse quase 40% no seu valor. É claro que também não foi só esse anúncio dele, tiveram outras situações com a China e são vários fatores que influenciam nessa queda.
Então, pessoal, isso é muito comum de acontecer, tá? Essa oscilação de valores assim dela. Isso não só com o Bitcoin, mas todas as outras criptomoedas também acontecem isso. Então é muito difícil saber quando, por exemplo, assim, a moeda chegou no seu valor máximo. Outra desvantagem é que, por não serem reguladas, podem se tornar ilegais a qualquer momento. E mais, as casas de câmbio que as comercializam podem ser hackeadas. Então, uma boa prática é não investir mais do que 5% do patrimônio nesse item. Mas uma coisa que eu sempre digo, pessoal, o dinheiro é seu, você investe onde você bem entender. Então, cada um sabe o que é melhor para fazer com o seu dinheiro. E quais são as principais criptomoedas que temos no mercado? Um levantamento da CoinMarketCap indica que já existem mais de 2,3 mil criptomoedas diferentes em circulação no mundo. Além do Bitcoin, existem umas chamadas altcoins, as alternativas a ela. Então agora eu vou descrever um pouquinho para vocês sobre algumas dessas moedas. E vou começar, é claro, com o Bitcoin, que foi a primeira moeda digital descentralizada do mundo. Em novembro de 2018, registrou aumento de 55% no volume de transações, com a criação de 30 mil novas carteiras. A Litecoin tem as mesmas características do Bitcoin. Seu processamento de blocos, entretanto, é 4 vezes mais rápido, ou seja, enquanto a transferência de Bitcoin leva 10 minutos, com a Litecoin o tempo é de apenas 2 minutos e meio. Temos também o Ethereum, que é a segunda maior criptomoeda do mundo. Apresentado em 2014, foi financiado como um projeto de crowdfunding. Hoje tem capitalização de mercado de mais de 40 bilhões de dólares. Alguns anos atrás, eu montei uma pequena rig em casa mesmo para minerar o Ethereum, tá? Eu vou dizer para vocês assim, olha, o tempo que eu minerei, deu para tirar uma boa grana. Não vou dizer assim que foi muito dinheiro, né? Até porque assim, né? Tem essa questão, por exemplo, da eletricidade. Eu acabava tirando esse dinheiro para pagar a eletricidade e sobrava um pouquinho. Se eu tivesse, claro, guardado na época, né, isso estou falando assim, talvez uns 3, 4 anos atrás, que foi quando eu minerei, se eu tivesse não usado nada, tirado, por exemplo, a energia elétrica do meu bolso, não descontado do que eu ganhava ali do que eu estava minerando, hoje eu poderia ter uma boa grana, pela valorização que ela teve nesses 4 anos. Mas foi uma experiência bem bacana. Temos a Ripple também, que é um pouco diferente das demais, pois é tanto uma moeda digital quanto uma rede de pagamento aberta, com taxas e atrasos de processamento menores. Tem também a Siacon, considerada bastante promissora, não exige muita capacidade de processamento para ser minerada. Seus usuários reservam um espaço no computador para que as transações sejam processadas e em trocas recebem unidades dela. Tem também a Monero, que promete total anonimato, já que oculta completamente o remetente, o destinatário e a quantia envolvida na transação. Recebe críticas por dar margem a negócios e transações ilegais. A Petro, proposta em 2018 pelo governo venezuelano, tem o diferencial de ser emitida por um Estado. É aceita como forma de pagamento de imposto, taxas, contribuições e serviços públicos nacionais e tem como base o preço de um barril de petróleo. Mas e aí, pessoal, o que vocês acham do Bitcoin ou das criptomoedas? Vocês acham que o nosso futuro a gente vai utilizar para fazer, sei lá, compras de mercado, compras do nosso dia a dia? Vocês acham que o Bitcoin ou as criptomoedas vão tirar o dinheiro que a gente usa hoje de circulação e a gente ficar totalmente no virtual? Deixa aí nos comentários, galera, o que vocês acham de tudo isso. Mas então, pessoal, um breve resumo de tudo que eu quis passar aqui para vocês é que a tecnologia está avançando, as coisas estão mudando e eu acho, na minha opinião, que as criptomoedas vieram para ficar. Eu acho que não tão rápido, não tão em breve, mas daqui a alguns anos, com certeza, o Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda vai ser muito usada por nós. Então eu acho interessante a gente já começar a estudar e saber como elas funcionam para a gente estar preparado para o futuro, né? Então, porque daqui a pouco tudo vai funcionar através disso e a gente vai precisar entender como elas funcionam realmente. Bom, pessoal, eu quis trazer um pouquinho mais de informação para vocês desse assunto que está tão frequente agora nas redes sociais, nos jornais, em todos os veículos de comunicação. Espero que vocês tenham um pouquinho mais de conhecimento, como eu tive também buscando esse conteúdo para vocês. E aí, gostou do conteúdo? Se gostou, já se inscreve no canal,
deixe o seu like e ative o sininho. Dessa maneira você sempre vai receber a notificação dos nossos novos vídeos. E assim você me ajuda a levar esse mundo de curiosidade para mais pessoas. Ah, pessoal, e como sempre vou deixar aqui mais 2 videozinhos para vocês continuarem assistindo os vídeos do canal. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.